Fala galera, eu sou o Paulo, estamos aqui para mais um episódio do Head Coach Sagrado BJJ. Hoje estamos aqui com meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Diogo Vilela Barbosa, faixa preta e advogado. Vamos falar sobre aspectos jurídicos do esporte, em especial das federações, confederações e associações esportivas. Seja bem-vindo, irmão. Paulo, boa tarde. É um prazer aqui estar com você, estar com a tua audiência. É muito legal essa iniciativa de trazer para o público do jiu-jitsu, da luta de forma geral, né? Esses bate-papos, porque acho que a nossa intenção é essa, é bater papo. Quando recebi tua missão, né, para poder estar aqui contigo Foi uma ordem. e com o teu público, a primeira coisa que pensei foi: temos que eliminar o juridiquês. Acho que a gente tem que tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis com essa troca de informações. O que vai ser conversado aqui não são conclusões, não é nada hermeticamente fechado. A gente vai dar uma pincelada aqui e ali, sempre buscando contribuir e fazer a difusão da informação, que é o objetivo principal da comunicação nos dias de hoje. Show. E tudo que a gente vai falar aqui nada mais é do que coisas que a gente já conversa e percebe em anos de convivência, né? Nós somos amigos e parceiros de treino e, e eu achei interessante a gente trazer isso a público porque é de uma forma de reflexão aí para conhecimento e possivelmente, às vezes, um melhor contexto, uma contextualização melhor de ações aí para evolução do esporte, tá? Então, interessantemente, como começo, explicar para o pessoal quais são os formatos e as diferenças entre as variantes, né? Federações, confederações e associações. E quais as suas funções sociais? Vamos lá. Eh, Acho que tudo que eu falar aqui eu vou estar sempre pegando por base a Federação Estadual aqui do Rio, tá? E a Confederação Brasileira Vamos falar em organizações e a realizadoras de internacional. eventos. Só para poder, assim, a gente está sempre ilustrando e trazer os exemplos, que eu acho que com exemplo facilita a compreensão, tá? Geralmente o formato dessas organizações, elas são de associações públicas privadas, tá? Não tem ou não deveriam ter fins lucrativos, né? Elas funcionam basicamente como reguladoras na modalidade, principalmente uma modalidade como jiu-jitsu, e eu tô falando de jiu-jitsu aqui, mas isso pode ser aplicado para diversas outras modalidades de luta, tá? Exceto o MMA, que já tem hoje um quê profissional, atende com outra demanda. Então, como eu estava te falando, elas funcionam como uma associação, tá? Estão ali reguladas pelo Código Civil, a partir do artigo 53 ali. Eh, Seu adere aqueles que quiserem, se associam aqueles que quiserem. Tem uma série de implicações que são os regulamentos, né, internos. Você preencher ali questões de saúde, questões de graduação, no caso do jiu-jitsu, né? Funciona basicamente dessa forma. A confederação, ela é meio que o guarda-chuva maior, né? Vamos falar assim, como se fosse aquele sombreiro de praia. Então, embaixo dela a gente tem aproximadamente 27 federações que funcionam dentro dos estados, sempre com esse formato que eu falei de associação civil, direito privado, tá? A regulação ela vem de cima, né, do esporte, no caso da Federação Internacional, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, as federações estaduais. O que não inibe ou proíbe ninguém de criar, né, como tem ligas, a Liga Niteroense existe, e eu não sei a formatação deles, mas a princípio, grosso modo, elas funcionam como uma associação. Aí você me perguntou também qual é a finalidade social, né, o esporte. Eu acredito, eu não vivo do esporte, pratico esporte por hobby, adoro jiu-jitsu, e outros esportes como futevôlei também. Eu acredito que o esporte ele é a única política pública que funciona de verdade e é efetiva. Ela te dá a oportunidade de ter saúde, ela te dá a oportunidade de fazer amigos, ela melhora a tua condição psicossocial, ela melhora, a tua capacidade de enxergar o mundo. Então, as federações e as confederações, elas deveriam ter esse papel na promoção das suas modalidades, né. A gente não vê muito isso, principalmente no jiu-jitsu, que fica ali num limbo muito grande acerca, a gente conversa muito em off, né, acerca de diversos assuntos,
Então as federações ela poderiam, vamos dizer assim, né, só que o jiu-jitsu é um esporte que não tem, como o futebol é possível fazer. O cara chegar ali numa pracinha, colocar pintar no chão com cal um campinho e botar a pessoa para jogar, botar uma pessoa ali, é uma dinâmica um pouco diferente, mas, a promoção do esporte está prevista, inclusive dentro da constituição do país, da gente, né, você tem também leis infraconstitucionais que regulam essa questão da difusão do esporte. Então, basicamente, acho que deu para ser sintético, mas explicar legal essa função. Sim. Eh, e assim, você falou dos formatos, das diferenças, mas, de fato, qual é o papel das instituições organizadoras no desporto, tá? Quais seriam, as atividades em que elas se enquadrariam como, entre aspas, obrigatoriedade de ação? Bem, a partir do momento que você se associa a alguma coisa, você se associa a um clube, por exemplo, você está em curso ali naquele regramento que eles te colocam, né? E o regramento que eles utilizam, apesar de ser uma instituição de direito privado, eles estão espraiados aí na legislação do país, que é uma legislação que funciona para todo mundo, né? Então, assim, sei, a Confederação Brasileira ela tem um livrinho de regras lá do esporte, né, que eventualmente é alterado aqui e ali. Todos nós estamos em cursos nisso, mas existem outras federações ou confederações, como já existem hoje, aquela de Abu Dhabi, se eu não estou enganado, eles têm um regramento diferente para as competições deles. Então, assim, não há um engessamento, né? Mas a depender de com quem você esteja associado, aquilo que eles propõem a você via resolução ou via um edital de campeonato, você está se colocando, né, à disposição do cumprimento daquilo. Isso com relação ao âmbito interno, né? Isso com relação à execução da competição. No que É, tange ao conjunto de de assim, de resoluções para o mundo, assim, no sentido de condução do esporte, por exemplo. assim, é difícil você tentar posicionar dessa forma, porque hoje nós estamos todos vivendo em grandes tribos, né, vamos falar assim. E se você é do jiu-jitsu, você está vinculado àquela legislação, vamos dizer assim, que é proveniente do teu esporte. Se você é da luta livre, a mesma coisa, né. De forma geral, a gente não tem um código desportivo hoje, tá. A gente não o país hoje não conta com essa legislação de um código desportivo, né, que regule, grosso modo, todas as atividades esportivas, que tem sim legislações esparsas, né, tem outros, códigos, como Código Civil, você tem o direito administrativo, você tem direito do trabalho, você tem próprio direito tributário, assim, é uma área de muitas incidências, e o esporte hoje ele funciona como entretenimento. Então, hoje quando você, por exemplo, está vendendo para fora, né, um espetáculo de lutas casadas, vou tentar exemplificar com algo do BJJ Star, que eu acho que é um evento privado também. Você está vendendo aquele show ali, aí tem um incidente, como uma das etapas ocorreu lá em São Paulo, aí vem a confederação e pune, no caso, o atleta, né. Ela pega ali a junta disciplinar dela e suspende aquele atleta. Você tem a questão de dopagem, que é uma questão que vem lá de fora da usada e vem batendo aqui dentro, que a gente também tem um É sis isso até que eu iria te perguntar, porque, por exemplo, tem a USADA, acho que tinha uma outra, organização lá nos Estados Unidos que também agia com punições e regramentos, e aqui tentaram fazer a CBMMA um tempo atrás, né, existe e e ainda, e e MMA disso aí. e pra fazer certas regras de conduta para questões de saúde, exigência de exames, condições mínimas para a pessoa poder praticar o esporte e outras coisas mais ali envolvendo o perfil de organização como um todo. E quando você fala sobre o esporte ser regulamentado, e você tem essas instituições em diversas instâncias diferentes,
o papel dela com relação a essa observância de conduta, de comportamento, graduações, como isso aí, poderia ou deveria funcionar? É difícil, porque como eu te falei há um tempinho atrás aqui nessa nossa conversa, e em off a gente conversa muito. Eu vou sempre estar pegando o jiu-jitsu como nosso exemplo, porque eu acho que a gente tem um conhecimento maior da modalidade. No futebol, tudo é muito mais bem divulgado, né? O futebol é um esporte profissionalizado, né, em toda a sua medida, é um show. E as federações, as confederações, elas, querendo ou não, com críticas ou não, elas têm um sistema de publicidade de suas regras, né, de publicidade, eh, de questões de patrocínio, muito mais ampla do que o nosso esporte em si, né. O jiu-jitsu tudo é muito fechado, assim, você entra no site, por exemplo, da confederação, você não consegue encontrar, o estatuto social daquilo ali, você não consegue, ter um mecanismo de respostas, né. Essa semana mesmo eu, para poder guarnecer melhor aqui tuas respostas, eu entrei no site, fiz contato, ninguém responde. Então assim, o que eles propõem lá, que são aquele livrinho de regras, e o nome é esse, está lá, livro de regras. Aquilo ali nos vincula, a partir da questão desportiva. Mas não tem como no nosso esporte, por exemplo, você regular o cara que está treinando lá no interior do Rio e ele é faixa preta de alguém e ele achou por bem, sei lá, em 3 anos, graduar alguém, porque aí eu já trago o que aconteceu comigo, né, eu peguei a faixa preta dentro de uma academia que é conhecida, né, treinando, indo sempre lá com assim, avalizado por 2 professores respeitados, e passado um tempo eu tentei dar entrada no diploma. Eu queria ter esse diploma, que eu considero um diploma importante, acho que até mais do que o meu da graduação em direito. E quando eu dei essa entrada, não podia retroagir. Porque a minha última renovação de carteirinha da CBJ era de faixa marrom. Eu não renovei na faixa preta assim que peguei, e na marrom eu também me desinteressei, já não tinha mais qualquer pretensão de me inscrever amadoramente num campeonato. Então era como se eu tivesse minha contagem a partir dali. Como é que você explica isso? O cara tem, sei lá, 10 anos, 12 anos de faixa preta, né, aí ele faz o requerimento do diploma para a instituição que regula o esporte dele de forma desportiva, mas em contrapartida, por existir esse limbo, né, de que ninguém sabe muito bem te dizer, controlar, não tem como você controlar, a verdade é essa, não tem como você controlar, porque primeiro, quando você abre uma academia lá embaixo no Rio, sei lá, onde você quiser pensar, Itaperuna, que é um lugar longe, para só o cara de lá nem sempre vai pegar a documentação dele para submeter aqui embaixo, não vai conseguir cumprir todos os requisitos burocráticos, né. E nesses requisitos não é a obrigatoriedade do cara ser professor de educação física, nada disso não. É requisitos formais mesmo. Pô, como é que o cara formou aquela agremiação ali que ele quer registrar na confederação, ele quer se associar àquilo ali para passar a estar sob a égide formalmente, né, da legislação que é imposta para os atletas. Então, como eu sempre te falo, a gente vive num limbo, é uma pergunta de se eu fechar uma resposta, eu posso até me complicar. Porque assim, você usou o exemplo do guarda-chuva. Então, se a gente teoricamente está sob um guarda-chuva, todo toda a entidade, toda a instituição, academia, equipe que esteja, de certa forma, afiliada, né, ela deveria se submeter, né. Ah, se submete. Eu acho que o que não está fora, obviamente não vai se submeter, mas o que está dentro deve se Não, esse ele submeter. se submete, é Então vinculante. assim então assim, a esse cabe a instituição organizadora servir como órgão regulador para esse? Cabe, perfeitamente. Como, por Certo, exemplo, eu te exemplifiquei no Bidjestar, que um atleta foi punido, se desentendeu com o outro e gerou uma briga foi generalizada, punido, foi suspenso. um evento que não tinha chancela da CBJJ, nem da Federação Internacional, mas que era um evento de jiu-jitsu e que eram aplicadas as regras do jiu-jitsu. Então aquele atleta, eu não sei como é que se deu esse processo administrativo, não sei se como é que funciona a junta administrativa dentro do jiu-jitsu nesse sentido, mas ele ficou suspenso 1 ano, ou está suspenso, não sei dizer. Então, assim, isso é uma demonstração de que a legislação aplicada ela é vinculante, né? E ela tá ali.
não é uma coisa solta, assim, que eu te digo quando é solta, é assim, é que não tem como de entrar embaixo desse esse guarda-chuva ele não vai ficar em cima de todo mundo, ele vai ficar em cima de quem entrar embaixo dele, e você entra embaixo dele se associando. certo. E sobre a responsabilidade civil, como funciona a responsabilidade civil nos eventos? Tá, vamos lá. Para eu não mergulhar de cabeça no juridiquês, que eu fui proibido aqui pelo diretor e por você, então eu vou tentar. Nosso diretor das ordens, a gente obedece. Então, assim, eu sou um bom aluno, sempre fui. Responsabilidade civil, grosso modo, ela é a possibilidade, né, de um agente indenizar alguém por conta de um dano, seja ele por ação ou omissão. Por ação, o cara, sei lá, tá num evento e uma arquibancada cai, né. É por omissão, né, não é o caso mais hoje em dia, mas 2 torcidas organizadas que, por algum motivo, tem desinteligência entre elas, A gente elas pode citar 2 fatos aqui públicos e notórios: a arquibancada de São Januário que caiu e o confronto que teve entre atletas do jiu-jitsu e da luta livre no Vale Tudo lá no 97 Grajaú. lá no Tijuca. É, teve no Tijuca e no Grajaú, É. mas enfim, Assim, não mesmo dá tópico. não dá pra gente não dá pra eu não costumo pisar muito nesse terreno de suposições, porque, assim, eu não sei como é que se deu aquilo ali, né. Eu conheço por de fora, assim, de coisas de ouvir dizer, mas me parece que nesse evento do Tijuca houve uma falha grave ali da questão da segurança da organização, porque um dos lados, que eu não vou aqui polemizar para não estragar os convidados não repudiarem seu programa, eles tiveram acesso ao ginásio na noite anterior para guarnecer de coisas que funcionaram como armas impróprias e até armas próprias, porque teve disparo de arma de fogo ali dentro. Então, assim, eventualmente, quem tivesse sido atingido ou quem tivesse tido alguma lesão numa correria daquela, sido pisoteado, alguma coisa nesse sentido, e se sentisse ali no direito de ingressar no judiciário requerendo uma indenização, é perfeitamente possível. E aquilo ali, digo mais, né, podia resvalar não só na organizadora do evento, né, que provavelmente tem personalidade jurídica própria, como até no clube também, né, que é o espaço utilizado, né. Então, assim, eh, tem uma outra legislação que acho que a gente vai tocar na frente aí também, que pega um pouco dessa questão, que é o estatuto do torcedor, que o pessoal acha que é só para o futebol, mas não é. Não tem ali nada dizendo que ali dentro que aquilo ali é exclusivamente do futebol. Você aplica isso em eventos recreativos e um campeonato de lutas, um campeonato de bocha, um campeonato de boliche é um evento cultural e recreativo. Então, assim, tá sujeito a todas essas regras. É porque não tem muita divulgação. E no caso da onda de São Januário? É, né, Paulo, Foi um acidente, Paulo, é difícil você falar, porque provavelmente foi fruto assim, de omissão nos cuidados com a estrutura. mas aqueles cuidados ali, por incrível que pareça, tem antes do clube errar, e eu já trabalhei dentro do Vasco, na parte jurídica do Vasco, ali na gestão do Roberto Dinamite, falecido Roberto Dinamite, eh, existe a responsabilidade própria do Estado ali, né, que tem os alvarás, as autorizações, as fiscalizações prévias do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. Então, assim, antes de você chegar naquela queda da arquibancada, muita A defesa civil poderia ter condenado. uma cadeia ali de falhas, mas também poderia estar tudo correto. E no dia do jogo, por conta daquela motivação do folclórica, né, que o falecido Eurico Miranda dava a São Januário e ao Vasco da Gama, se cabiam 24.000, Botou cabem 50.000. 35, 50.000, por que não espremer? Então, assim, Nosso diretor deve saber os números é exatos. complicado você falar de fatos assim sem ter, né, a base de dados. A gente pode usar sim, como você bem trouxe, para ter uma ilustração e fazer um apontamento aqui e ali, Não, até mas é uma ilustração. Vamos a supor que esse evento, a no gente tem que caso ali procurar ali aconteceu, o mas que dolo. algo similar aconteça num evento de MMA, num evento de O próprio jiu-jitsu. evento que a gente pegou agora há pouco, esse evento de São Paulo é o último, né, que teve aquela confusão que foi generalizada na primeira fila ali. Acho que quem era da primeira fila ou pagou ingresso ou era convidado. Teve uma briga generalizada entre 2 atletas e seus
correligionários, vamos dizer assim, né. Pessoas devem ter sido Não, com pisoteadas. certeza, alguém pode ter sido atingido por um soco, um chute inadvertidamente, um copo que as pessoas eu lembro que na filmagem, acho que alguém chegou a tacar cadeira ou uma muleta, um negócio desse, então assim, isso pode acertar alguém que tá ali, né, que tá, pô, foi ali pra ver um espetáculo, não foi ali pra ver ninguém saindo no pau fora do âmbito desportivo. Então assim, a incidência da responsabilidade vai ser sobre o evento, eventualmente sobre o clube que está abrigando aquilo ali, e ao causador daquilo ali, até o evento pode vir com uma ação regressiva em cima dele também, ele não tá fora disso não, Não porque está isento, todos né. os atos nossos têm uma repercussão. E quanto aos acidentes, no caso do curso de uma modalidade, por exemplo, o Anderson Silva quebrou a perna. É outro tema também bastante sinuoso, tá, porque, assim, muitos muitos contratos que são feitos com pessoas que praticam esportes radicais ou esportes de contato que envolva risco, né, eles colocam uma cláusula lá se Eximindo de excluindo a responsabilidade. responsabilidade deles, né, porque você está colocando parcela da tua integridade, né, em risco. Coisas podem acontecer quando você troca soco com alguém num evento regulamentado, né, você pode perder um dente, você pode fraturar o nariz, você pode fraturar a perna. E se o evento, né, que com certeza um evento como o UFC deve ter um aparato médico, deve ter um É, aparato ali deve legal, ter uma seguradora, ah, algo que acoberte mas isso. não é o comum não, porque as seguradoras também não querem, porque é fato que eles vão ter que eventualmente. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque assim, tanto a gente tá falando aqui do MMA, mas pode servir para outros tipos de evento de Muay Thai, até mesmo de Jiu-Jitsu. É comum, hoje você vê atletas dizendo: "Se eu lutava por uma bolsa de R$ 500, se eu perdesse um dente não cobria o tratamento". Então assim, a premiação em si já não cobria. E, obviamente, se for um acidente mais grave, né, a gente tá falando aqui perdeu um dente, beleza, perdeu um dente, o cara consegue sobreviver. Mas algo que afete realmente a saúde dessa pessoa. Então, muitos desses eventos aí que o pessoal costuma dar esse tipo de declaração são eventos que ocorrem dentro do ambiente marginal, vamos dizer assim, né? Fora das raias ali da legalidade. São aqueles MMAs que tinham ali embaixo, acho que em Marechal Hermes, num quintal, né, Heroes, que era o nome, né? Heroes Rio, o nome, que era uma coisa meio subterrânea, assim. O cara ia lá, lutava por uma bolsa, se ganhasse 200, 300, R$ 500. A gente até tem um conhecido que participava, né? Fez card dentro disso. Eh, Eventualmente, ele até pode ajuizar uma ação requerendo uma indenização, mas existem riscos permitidos, né, que a própria pessoa se coloca. E, sim, meu entendimento é que esse seria um deles. Porque, assim, o cara quer fazer carreira, né, e às vezes, pô, as portas são muito estreitas nos esportes de luta, e às vezes nem sempre o melhor tá sob o holofote. Aí o cara se vê numa posição e fala assim: "Eu tô treinado, eu sou adulto, sou maior, capaz, eu vou enfrentar isso aí porque eu quero fazer currículo, né. Sei dos riscos, sei que coisas podem acontecer, né. Ah, o evento deveria ter todo um aparato de segurança para a integridade dele? Deveria ter uma ambulância, deveria ter um médico, deveria ter um enfermeiro, deveria ter eventualmente um desfibrilador ali com uma parada cardíaca, que hoje é obrigatório nos campos de futebol, depois daquele episódio com o jogador Serginho de São Caetano. Mas fica muito complicado. Como é que você vai em um evento que ninguém sabe onde é, que é um evento, como eu falei, nos bolsões aí da vida, você vai ajuizar uma ação contra quem? Geralmente esses ambientes até são ambientes de aposta, né, são ambientes de contravenção tá envolvida. Quem é que vai fazer isso? Porque, eh, até me falhou aqui. A gente deixa eu lembrar aqui o que eu ia falar. A gente tá falando aqui de eventos que, tudo bem, aconteceram e foram adiante. Mas eu também já vi o contrário, de eventos serem paralisados antes de acontecerem, por ausência de alguma dessas coisas aí. Eventos até que eu participei como apoiador e de repente, pô, o evento não vai acontecer porque o bombeiro foi lá e não deu Autorizou, autorização, é. a PM foi lá e mandou.
embargar o fechar a negócio. casa. É porque assim, o pessoal fica muito chateado, né, a gente sempre vê aí as reclamações, geralmente hoje em dia o muro das lamentações são as redes sociais. Quando o poder público, ele age preventivamente, né, ou age repressivamente, né. Pô, imagina só um estádio, um ginásiozinho como aquele nosso bucólico lá, Novo Leblon, pô, lotado, pau vai cantar sábado, chega lá a viatura com meia dúzia de PM, 2 bombeiros E acontece. pra dizer que não vai ter, porque assim, cabe ao organizador do evento procurar o poder público, não é só para pedir autorização não, é para falar para ele: "Olha, eu estou nesse clube aqui, eu vou receber 1.500 pessoas de forma rotativa, vai ter um impacto no trânsito, porque aquilo ali é uma via pública, apesar de ter cancelas, eu estou com um aparato médico, eu estou com os seguranças patrimoniais, e são seguranças também para a integridade física dos presentes". Mas às vezes os caras querem economizar, né, e eles procuram a pior forma de fazer economia. Eles esquecem que do outro lado, tem seres humanos, e muitos desses seres humanos estão ávidos ali por resultados, estão, pressionados por resultados, ou estão colocando porque, sim, não vão ter 2 Anderson Silva, né, só que tem 1000 na fila. Eu faço o quê com os 998 que estão depois desse 99, né, que estão depois do Anderson? Eh esse sempre vai ter um deles, cara, que vai se submeter a qualquer coisa, né, e uma dessas coisas é colocar a própria integridade em risco. Então, assim, o poder público, ele tem esse dever sim, de estar presente, por mais que seja um evento privado, as pessoas têm que perder esse misticismo de que: "Ah, o Estado quer mandar", não, o Estado não quer mandar na sua vida não, o Estado não quer ser sua babá, o Estado só quer evitar que você, mesmo conscientemente, se coloque em riscos que você e outros, né, que envolvam o teu individual e a coletividade. Assim, são coisas que não deveriam, podem acontecer, pessoas podem ser responsabilizadas civilmente, administrativamente e criminalmente, tá? Porque você, como eu te falei, o ativo principal ali não é o tatame, não é o ringue, não é o octógono, o principal ali são as pessoas que estão envolvidas. Então, a responsabilidade ela vem nesses 3 vieses, tá? E elas podem ocorrer. Show, vamos ver aqui a próxima do que a gente separou. É tipo um interrogatório, né, a gente tem que Cabe aplicação do Estatuto do Torcedor aos presentes nos eventos. Então agora a gente vai poder entrar melhor sobre isso. Aí a gente pode falar tanto sobre a parte de lutas quanto a parte até de eventos maiores, né? Vôlei, futebol, basquete. o estatuto do torcedor, ele veio, né, a lume, como quase tudo no Brasil que envolve coletividade. O Brasil tem apesar de ter sistemas um microsistema ótimo de proteção coletiva, falha muito, porque a legislação sempre chega depois que alguma coisa aconteceu. E teve uma época que as Ela torcidas chega para remediar É uma resposta, né, chega pra dar uma resposta, assim, pra acalmar a o sociedade, porque paliativo. quando teve uma época aí nesses idos de 2009 ou 10, é de 2010 o estatuto, tá. Eh, as torcidas organizadas aqui no Rio estavam brigando bastante, né, são grêmios recreativos, mas que se propõem a sair no pau, marcar pelo Facebook ou Instagram, pra sair no pau na rua. E eu acho que teve uma morte no entorno do Maracanã. É. E você tinha uma dificuldade muito grande de punir, porque você, para punir alguém, você precisa individualizar condutas, né. E civilmente, como é que você vai punir uma torcida organizada, um grêmio recreativo sem finalidades lucrativas, né, digamos. Então esse microsistema que é moderno, né, que é uma replicação do que já existe lá fora, embora lá fora, principalmente na Inglaterra, por conta dos hooligans, seja algo muito mais feroz, né, vamos dizer assim, para que você possa responsabilizar individualmente, você também possa responsabilizar coletivamente, né, esses causadores de atritos, por exemplo, mas também há uma prescrição aí quanto a questões que envolvem o fazimento do evento, por exemplo, o que que o evento deve ter, o que que o evento, deve guarnecer aos presentes, né,
qual é a responsabilidade, que raio de distância que aquele clube ou aquele Grêmio Recreativo ele tem responsabilidade sobre quem estava ou está indo ali para dentro, ou está saindo dali. Tanto que hoje você vê, a gente vai voltar nesse exemplo de torcidas, as torcidas marcam para brigar sempre mais Distante. distante dos eventos, né? Eles brigam no Meier, por exemplo, não brigam mais ali no entorno do Eles Maracanã. brigam em São Gonçalo. É, pra você ter ideia, então assim, a legislação é uma legislação boa, que é rara, é de rara aplicação, é uma legislação federal, né, ela abrange todo mundo, todos os estados da federação. São Paulo utiliza muito mais, o afastamento das torcidas organizadas em São Paulo é mais eficiente. Eu não sou nem fã de marginalização de torcida organizada não, que eu acho que é uma manifestação cultural da periferia legítima. Mas, assim, essa turma, né, que marginaliza, esses movimentos, elas realmente têm que ser identificadas, têm que ser afastadas dos estádios, têm que enfrentar o processo penal que é derivado do estatuto. E, enfim, então. Mas em condições de eventos não de futebol e não de enfrentamento, mas o estatuto ele também trata de outras coisas que são relativas ao serviço, à estadia, né, não somente à violência. Uhum. É muito difícil o cidadão que vai ali assistir, sei lá, um jogo de basquete, ele não tem conhecimento, ele não leu a lei, ninguém ele falou, ele ouviu dizer aí que existe, mas ele não sabe o que está ali dentro. Às vezes nem nós que lidamos com a justiça todos os dias sabemos, porque hum, como a gente fica muito técnico, né, a gente liga muito aquilo que é matéria da ordem do nosso dia, né? Para a gente mexer numa coisa tão específica como essa, tem que aparecer, né, ou a gente tem que nutrir o interesse, né. Então, assim, é muito difícil esse agente que, pô, chega num ginásio, tá, aí ele tem dificuldade de comprar o ingresso. Dificuldade de acesso, É, ele tem como a dificuldade dele começa em comprar o ingresso, tá, porque o ingresso foi parar na mão de do cambista, cambista. que é bem Então, comum hoje. apesar dos mecanismos aí digitais, você tem um sem número de pessoas que eu não sei como conseguem vender ingresso ainda na porta dos lugares. Aí esse cara já paga o ingresso que era 50, ele tá pagando 150, né, melhor dos mundos. Aí ele entra no ginásio, aí na entrada do ginásio, ele já não tem uma revista eficiente para saber se quem tá ingressando ali, pô, tá portando arma, tá portando, droga, algum tipo de coisa. Então assim, ele já tá submetido, só que ele não sai dali com aquela cabeça: "Pô, cara, fui no banheiro, o banheiro estava encharcado, o chão estava molhado, não tinha água, não tinha papel para secar meu rosto, secar minha mão", né. Pô, os restaurantes, né, precários, cerveja estava quente. Mas ele faz o quê? Ele reclama com um amigo, reclama no grupo do WhatsApp, reclama na rede social e tá tudo certo. Ele não tem, ele deveria ter, sim, impugnar, né, pelo direito dele, porque assim, se melhorar para ele, se o cu e existem, órgãos que têm esse poder de dar ouvidos, né, a todos nós para que Ouvidoria, né. as ouvidorias, não só dos clubes, mas as ouvidorias, pô, dos PROCONs, né, do próprio Ministério Público ou da Defensoria Porque no Pública. caso da prestação de serviço, isso vira uma ação de defesa do consumidor, né. É, assim, pode virar uma ação, como pode virar uma autuação também administrativa. Às vezes acho que a gente não precisa tanto. A gente precisa de menos de judiciário e precisa mais de atuações administrativas, mais eficientes, assim, né? Pô, o cara foi autuado lá. Quanto é que ele faturou na renda? 1 milhão. Se ele tomar uma multa por, porra, sei lá, de 300 mil, por 30% do valor, pô, ele não vai repetir aquilo ali na frente. Ele vai melhorar o esquema de ingresso dele, ele vai melhorar o esquema de segurança, ele vai melhorar a questão da higiene, ele vai melhorar a questão, do espetáculo que ele está fornecendo, porque hoje esporte, seja ele um campeonato de jiu-jitsu, seja ele um jogo de futebol, tem que ser visto sob a ótica do entretenimento. Acabou aquela coisa de aquela aquela rinha de galo, né, que a gente o Grajaú Country Club, exemplo, né, o lugar é ótimo lá, mas isso aí acabou. Então assim, se é entretenimento, se tem alguém lucrando com aquilo ali, então vamos fazer a coisa da melhor Tem forma que ter a possível. contrapartida de Tem, higiene, de conforto, sanidade do é lugar lugar. para você receber o atleta, a família do atleta, é lugar para você receber o deficiente, é lugar para você receber
eventualmente, uma pessoa que ainda não tomou coragem de pisar numa academia, mas que, porra, quer ir ali, Tem a curiosidade de quer ir dar uma conhecer. bisbilhotada ali, pagar o ingressinho dele, dar o quilo de alimento dele lá, né, porque independentemente se o cara deu 1 quilo de alimento ou pagou R$ 30 no ingresso, não tem direito a menos aí não, tá. É a mesma coisa, é só formatação de ingresso. Então, assim, hoje os lugares têm que acolher todo mundo, tem que chamar todo mundo, tem que ser lugares familiares. Hum. E a gente tem uma questão aqui que é um um uma diferença entre as instituições organizadoras e o direito de imagem dos atletas inscritos, né. Os atletas, ao se inscreverem ali, eles cedem a imagem deles, as imagens são usadas de forma diversa aí para promoção dos eventos e isso aí, de certa forma, às vezes você entende que o atleta autorizou com o ato da inscrição dele ali, mas como é que você vê isso aí? Assim, eu vou pegar o caso paradigma, que envolve inclusive a CBJJ. A CBJJ ela foi condenada a indenizar um judoca, porque alguém, para lançar um campeonato, lá pelos idos de 2015, se eu não estou enganado, pegou a imagem num Google desses da vida e botou aquilo ali como vinculação, né, e passou a fazer o promocional do evento com uma imagem de alguém e lucrando com aquilo. A pessoa ajuizou uma ação, bateu no STJ, 10.000 de danos morais, né, porque a imagem de todos nós, ela tem a sua proteção, é um direito fundamental, não vou descer aqui as minúcias, mas tem essa proteção. Nossa imagem, voz, a gente tem um plexo de coisas que a gente coloca quando sai de casa no mundo, assim, até dentro de casa também, que elas têm essa guarida do direito civil, né. Então, o atleta, quando ele vai lá se inscrever num campeonato, ele nem lê, ele bota lá a carteirinha dele, o número, põe lá a faixa, o peso que ele quer lutar, a categoria, e tem lá um monte de concordo, aí ele sai botando concordo, concordo, Então concordo. deixa eu acrescentar algumas coisas, Uhum, porque seria até a próxima pergunta, né, que ao realizar a inscrição na competição, esse ato equivale à assinatura de um contrato, né, e perfeitamente. que a falta de clareza quanto ao teor desses contratos e aos direitos e deveres nele inerentes, né, essa ausência de observância dos princípios de publicidade, transparência, ela acarreta em problemas que às vezes são de compreensão por parte de quem assina, né, e algum defeito ali na parte de quem executa, né. E aí você pode elencar melhor dentro do que você já estava falando essas condições. Sim, a presunção sempre é que eu tô lidando com o homem médio, tá. O homem médio é aquele que tem condição de, no mundo, perceber tudo que está se passando, e aquilo que ele não tiver compreensão, ou ele consulta o Google ou ele pergunta, né. Mas, quando você se inscreve num campeonato, por exemplo, nem tudo ali é compreensível. Nem todos os "eu autorizo" ali, você sabe o que que tem ali dentro. Você, porra, autoriza, você quer se livrar daquele formulário, então você quer clicar logo ali para mandar logo embora e ficar satisfeito com teu númerozinho de inscrição, ver lá teu nome na chave e tudo mais. E muitas vezes você autoriza realmente o uso, né, da tua imagem. E como é que hoje isso funciona? Antigamente, pessoas tinham poucas mídias, né, era a Grace Magazine, Tatame, eram poucos sites, tinha o Portal pessoal, do Vale Tudo. tinha aquele até um cara muito gente boa, Aragão, que fazia as fotos nos campeonatos e te vendia, então, assim, ele fazia um material dele e você comprava as melhores fotos ali e tal. Hoje não. Hoje mudou muito com essa questão da digitalização da vida, essa questão da fluidez da imagem. Hoje você está num campeonato, por exemplo, aí tem alguém lá filmando, aberto no Instagram, no Facebook ou no próprio YouTube, e o cara tá fazendo aquela transmissão e tal, e cara, tua imagem tá rodando aqui na Indonésia, no Japão e tal. Então, assim, a imagem hoje é um negócio que é complicado de você segurar. Mas quando você autoriza, quando você dá esse consentimento para a organizadora do evento, para ele utilizar a tua imagem, e você não vê ali por quanto tempo ele vai ficar rodando na rede social dele, e a rede social desse pessoal se remunera, né, sem que ele passe, né, faça qualquer repasse, qualquer contrapartida para o atleta que ele está usando a imagem.
Aí eu já entro uma crítica, a gente já conversou sobre isso também, né, falta, por exemplo, dentro do jiu-jitsu. Hoje o jiu-jitsu o campeonato mundial, ninguém pode fazer imagem, só quem faz imagem é o tal de flow grappling. Não sei quais são os termos de contratação deles com a federação internacional, mas eles têm exclusividade, tá. Acho que até tem um pessoal que costumava fazer as imagens ali, o pessoal tem um Mas imagens de vídeo ou de fotografia? de vídeo, de transmissão, tá, do Fotografia as campeonato. pessoas podem. Você paga lá, Pay-per-view o do Flow Grappling. pay-per-view do Flow Grappling e tal, não sei quem é que ganha com isso? Quem é que tá recebendo, pra vender a imagem? Não sabe. Ah, isso já é culpa do atleta, porque falta no meio do jiu-jitsu, né, um espírito de corpo, que é o quê? É os caras, pô, o esporte é amador, e ele ser amador não quer dizer que, porra, vale tudo, né. Ser amador, a palavra a etimologia da palavra amador é amor por alguma coisa, né. Mas são muitos que são profissionais. Eu acho que esses que são profissionais, né, que, pô, tem custos com o seu camp, tem custos com a sua rotina, né, como até anteriormente estava aqui um atleta que é um atleta ainda da ativa profissional como a Birran, esses caras tinham que concitar, eles são associados da confederação e da federação internacional, eles tinham que perguntar, ver se existe alguma comissão ali para que eles possam perguntar, ver, né, "Pô, vem cá, nossa imagem está sendo vendida, né, está sendo vinculada", mas eles não fazem, eles se pegam assim: "Não, isso é bom para o esporte, tá divulgando meu patrocinador", né. Mas nem todo mundo ali tá ganhando dinheiro com patrocínio, tem muita gente ainda que tá ganhando açaí, granola, muita gente, né, porque tem aquela etiqueta, esporte amador. Então, assim, a imagem da gente, que é um direito fundamental, né, que não deveria ser explorado para fins econômicos sem a nossa autorização, acaba sendo explorado para essa finalidade, porque nós mesmos, quando vamos lá fazer a nossa inscriçãozinha do campeonato, a gente dá aquela autorização. Então, e não tem um prazo ali não, você não sabe. Porra, me inscrevi no campeonato, sei lá, 2001. Eu não sei, tô sendo bem radical até no exemplo. Pô, vai que qualquer dia desse aparece aí alguém apertando meu pescoço para fazer teaser de campeonato. Eu vou falar o quê? Cara não, muita gente que a pessoa é vaidoso, né, fica feliz, faz aquele recorte, aí publica até na rede pessoal, né, mas a imagem funciona assim, ela deveria ter um limite, não tem, Deveria ter um tá. limite de tempo de uso, né. Tempo de uso, hoje você tem até uma legislação muito avançada, né, avançada aqui pra gente, mas que já era avançada desde a Segunda Guerra, que é a legislação de proteção de dados, né. Então, questões de nome, você pega uma postagem agora, aí te desafia a pegar uma postagem de 3 anos atrás aí de um campeonato de jiu-jitsu, vai estar lá o nome da pessoa que tá lutando, né, um takezinho do vídeo da luta. Eh, então como eu te falei, ela fica, ela é jogada ao infinito, Porque assim. na música, o direito autoral, se você pegar uma execução de voz e violão dentro de um ambiente, de um restaurante, de um bar, você tem que, Recolher ali no ECAD, recolher né. ali no ECAD. E assim, isso não é muito diferente disso. Tem, assim, tem as diferenças, tem boas diferenças, mas eu entendi onde você quis chegar, assim. Como eu repito, isso aí é a frase que a gente sempre brinca, né, não vou dizer, pô, mas todo dia de manhã sai de casa um esperto e um otário. Quando eles se encontram, sai negócio. Não é o caso da gente aqui, porque, pô, o pessoal tem uma, organizadora que regula o esporte, vivem daquilo, então os caras, às vezes, nem sabem, não estão nem aí, pô, que estão alienando a imagem deles, sabe-se lá, sei lá, por 5, 10, 15, 20 anos, e eles estão felizes, estão, pô, indo ali, estão competindo. Aí, porra, o cinegrafista ali oficial faz um vídeo maneiro, o cara replica no Instagram dele, aí, porra, fica amarradão, ganha os likes, elogio Porque, da avó, da você tia. falou de cinegrafista oficial, mas eu lembro que tempos atrás tinha todos esses fotógrafos e tudo, eles começaram fazendo as fotos e vendendo para a pessoa que era fotografada. "Pô, irmão, tô vendendo aqui se você quiser", entendeu? Se você quiser, Se se você você quiser. não quiser, eu não vou botar em lugar nenhum, É, tipo vou isso. vou deixar no Mas aí negativo. quando isso foi evoluindo para o âmbito de Instagram e tudo mais, aí o cara já usava isso dentro de uma expectativa de divulgar o trabalho dele, só que aí ele botava lá a logo dele e tal, de forma que pro atleta às vezes não era tão, interessante ter aquela foto, ele queria foto sem nada para ele fazer outro uso.
E você foi vendo, assim, que você falou muito da questão do uso da imagem no âmbito de promoção da federação, mas também existe o uso da imagem para promoção de negócios particulares. Por exemplo, eu uma vez, sem querer, apoiava atletas, peguei uma foto de um atleta meu e postei. Um desses fotógrafos, que é um grupo de fotógrafos, na verdade, ele chegou, me mandou uma mensagem e me pediu que retirasse a foto, que aquela foto era propriedade dele, que ele tinha tirado. Era autoral, né. E eu expliquei que era um atleta meu e tudo, mas que tudo bem, que eu tiraria. E, enfim, eu respeitei, mas ao mesmo tempo, por outro lado, entra o que você falou. O atleta de repente também não permitiu aquilo. Ele permitiu porque implicitamente ele postou a foto e tudo mais, entendeu? Mas na verdade, assim, não houve um contrato entre eles. É, hoje assim, quando, por exemplo, você apoia atletas, né, com a tua marca e tal, Isso. o ideal é que quando você vai contratar esse atleta, você coloque uma cláusula lá no contrato dele dizendo: "Olha, estou autorizado a usar a tua imagem nas mídias digitais, estou em vinculação pelo WhatsApp ou, sei lá, um outdoor", né, o cara tá autorizado, você tá, entre aspas, remunerando ele e tá, na contrapartida, recebendo a participação dele, carregando a tua logo, te dando a imagem. Mas quando chega num evento desse, que é uma coisa aberta ao público, apesar de ser um evento privado, pessoas estão ali fotografando. Ninguém é dono do espaço, né. Alguns credenciados, outros não credenciados. Aí tem essa questão, essa celeuma, né, com os fotógrafos que eles: "Ah, né, eu sou o dono da foto, não pode vincular sem dar o crédito". Ou então acontece também, né, de Tem pessoal gente que pede no mínimo que dê os créditos. que é até uma cortesia, um acordo de cavalheiros, né, pô, tu dá o crédito do cara ali, mas fica com uma foto boa, e tá todo mundo feliz, vai todo mundo embora feliz e É. tal. Mas tem o pessoal não, tem o pessoal que vai pra tirar as fotos, fazer filmagem, fazer teaser ou fazer mini clips. Hoje esse negócio de digital tem, pô, aplicativos que o nego faz na hora ali, abre um laptop e papum. E, cara, isso é bom, assim, pra divulgação do atleta, da marca e tal, só que é a tua imagem, campeão. É a tua imagem, assim, a tua imagem é um negócio sagrado, assim, né, pô, se você quer se remunerar os modelos, por exemplo, os modelos vendem a imagem deles, recebem, são remunerados por aquilo. Ah, mas o atleta quando E hoje a tá gente ainda tem o atleta que é modelo também. pro cara é bom em 2 frentes, pô, o Cauã Raymond, por exemplo, o cara, pô, de vez em quando aí aparece nas postagens profissionais trajado de kimono, né, pra ele é bom, que para o esporte é bom também, né, pô, ver um cara que é formador de opinião, pô, de faixa preta na cintura, treinando, na ativa. Mas a maioria, até por falta, assim, de informação legal, a maioria nem sabe, nem sabe. A maioria vai lá, clica lá nas adesões, que a gente entra onde você falou, né, que são contratos, não deixam de ser contratos, é um contrato de adesão, você se associou, é publicado um edital de campeonato, tá lá, você quer lutar lá, sei lá, peso leve, faixa preta e, pô, academia tal, mestre fulano de tal, teu nome, CPF, identidade. Aí chega lá embaixo naquele campo, antes de dar o ok para gerar o boleto, tu aperta um monte de quadradinho. A galera vai pum, 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 pum e não leu que a imagem dele ali tá sendo, pô, vinculada até para vender, sei lá. Mas fica lá, fica no banco de dados. Mas eu tô sempre usando a CBJ porque é a nossa bússola maior, tá, né. Serve para todos, de Não é nada forma personalizado geral. não, mas a CBJ teve já, foi do jiu-jitsu, sim, tomou uma ação indenizatória, perdeu inclusive no STJ, teve que indenizar a judoca por uso inadvertido. Hoje eu não sei se como é que funciona isso ali com eles, porque, como eu te falei, é tudo hermético ali, é tudo muito fechado, a gente só sabe quem é o presidente, porque já é presidente desde o dia que a confederação nasceu, então não dá pra saber mais do que eu tô pincelando aqui contigo. Entendi. Eh, e você falou muito sobre a questão do futebol, né, e futebol teve alguns desdobramentos essa semana aí, algumas situações em virtude de violência, punições também. E mais uma vez, né, puniu-se de uma forma, institucional, CNPJ, e não as pessoas, embora às vezes até hajam imagens, e pelo que as imagens mostram ali,
Muitas desses acontecimentos eles poderiam até ter sido evitados porque, bastava que a polícia pedisse. A polícia inclusive estava presente, em alguns desses momentos, né, e simplesmente ela poderia ter parado o deslocamento e acabou não parando. Isso também, de certa forma, é relacionado com eventos, né, como você falou, o deslocamento, o entorno, né, não é só o que está dentro. E como você acha que, hoje você tem o estatuto do torcedor que basicamente trata do que está dentro do estádio, né, mas você tem o Código Civil e o Código Penal que são abrangentes em território nacional. Como é que você acha que seria o enquadramento correto para o uso, né? Porque hoje o que se vê é que cada punição é feita da forma como o delegado que preside ali o inquérito quer, né? Ele faz o elencamento como ele entende ali o caso, mas não tem uma coisa única, né, não é unificado, nem nacionalmente e nem até falando aqui do âmbito estadual. O que que você entende disso aí para questão de futuros eventos esportivos? Esse exemplo aí que você está pegando, que até porque é muito recente, né, eu me interessei em ler a decisão, até porque eu achei estapafúrdia na decisão judicial, que foi incluído no mandado de prisão até pessoas que não estavam, não tinham qualquer É, relação com aquilo ali. Acho que o pois é. jogo foi Flamengo e Vasco, a pancadaria entre Flamengo e Vasco, aí torcidas como Yang Flu e uma torcida do Botafogo que eu não me recordo, os presidentes acho que tiveram mandado de prisão Mandado e de prisão foram, para os 2. eh, impedidos de adentrar nos estádios, né. Desde os anos 90 ali, principalmente, isso começou em São Paulo, tá. O Ministério Público de São Paulo que é, assim, Fernando Capês. muito anti-movimentos populares, vamos dizer assim, né, e torcida de futebol é uma manifestação popular. Eles, por conta daquela tragédia na final do sub-20 entre São Paulo São e Paulo e Palmeiras. Palmeiras, o que Juniores, foi um negócio terrível, assim, num domingo de manhã sendo transmitido ao na vivo TV na TV. aberta, negócio terrível, então eles começaram com o afastamento das torcidas. Num primeiro momento aquilo ali, você vê aquilo ali te chama atenção, porque fala assim: "Pô, é bom mesmo, né, cara? Pô, a gente pode voltar, as famílias irem ao estádio, eu posso ir com meu avô, posso ir com meu pai, posso ir com meu filho pequeno, não corro mais o risco de, pô, de estar com uma camisa de outro time e, pô, ser linchado, ser assaltado, tomarem minha camisa". Você vê aquilo ali como um negócio bacana. Aí quando isso evoluiu, né, chegou em outros lugares e aqui no Rio as torcidas também estavam impedidas de frequentar estádios. Não só no futebol, basquete também, porque, passou a ter confusão no basquete e no vôlei, principalmente em jogos do Flamengo, que tem modalidades olímpicas ativas e pujantes. Eh, Quando teve a reeleição do governador Cláudio Castro, uma das promessas de campanha dele, principalmente nos bolsões da Baixada Fluminense, foi de que ele anistiaria as torcidas organizadas. E um projeto de lei de autoria de 3 deputados estaduais, dentre eles o Mink, de quem eu gosto muito, sou amigo do filho do Mink, ele se orgulhou de ter postado isso no Twitter, de que tinha conseguido fazer um projeto de lei que foi sancionado pelo governador, que deu anistia às torcidas. As torcidas voltam para dentro dos estádios, promovem espetáculos bonitos pra caramba. Elas já estavam dentro dos estádios, verdade seja dita, É, tá? sem camisa, sem faixa, sem Porque assim, bandeiras. é uma coisa orgânica, né? Ela é organizada na vestimenta, na bandeira, mas se você tirar isso tudo, Ela continua lá. 50 pessoas que se conhecem, ou 247 pessoas que se conhecem da torcida num grupo de WhatsApp sei lá, 10º pelotão da Barra da Tijuca. Os cara combina, meu irmão, ó, vamos entrar pelo Bellini, vamos ficar no setor X e vamos cantar as músicas e tal. Como é que tu vai proibir isso? Não tem como. Aí, simbolicamente, depois da tragédia do último final de semana, 2 semanas atrás, aí vem o poder público e, pô, pede a prisão, do pessoal. Se tem ou não justa causa para aquilo, não sei, porque eu não tô dentro da investigação. Me parece, pelas imagens, que há uma falha da polícia, né, que tem um batalhão específico para isso. Tem 2, né, tem o BEP, que é justamente pra questão de torcida organizada, E né, tem o batalhão da área. e estão 3, né, o que eu ia falar do patrulhamento de vias especiais, né, e o pessoal quando vem caminhando, vem marchando ali, eles vêm por E vias às vezes o especiais. batalhão de choque em apoio. E as torcidas costumam comunicar, né, ao batalhão da área, eles fazem reuniões prévias, porque
direito de reunião ele não pode ser obstaculizado, mas você tem que, para poder organizar uma multidão, né, uma massa, você precisa pelo menos conversar com as autoridades no sentido de: "Pô, vamos meu irmão, vamos ordeiramente, vamos caminhando aqui, não vamos causar tribulação no trânsito". Então assim, o estatuto do torcedor, ele se aplica não só dentro, mas se aplica fora também, num raio de 5 até 5 quilômetros, tá. É, mas Essa 5 km por exemplo, você não chega na Baixada Fluminense, não chega não, em não São chega, Gonçalo. mas você pode impedir, você pode, pô, fazer uma combinação ali de artigos a depender do Mas, por que exemplo, a punição a uma instituição pode acontecer por um ato ocorrido em São Gonçalo e na Baixada. então, se esse cara for é isso aí é que entra um dilema meu, assim, porque vamos dizer que o cara não é associado à torcida, mas ele comprou a camisa e tá junto, tá. É, Ele a não camisa é vendida por qualquer um. exatamente. Aí esse cara, porra, é filmado ali, é flagrado, identificado, detido e a torcida acaba pagando por ele. Tá Exatamente. certo? CNPJ ali de um Grêmio Recreativo, que muitos deles, como aqui no Rio nem tanto, mas São Paulo mais, Gaviões da Fiel, Mancha Verde, os caras são, pô, são escola de samba, academia, são negócios. Tem a parte ruim, Academia tem a parte ruim, tem a parte tem. ruim, mas tem a parte de negócio também, né, legítimo. E se prejudica todo um emaranhado de empregos, de negócios por causa da atitude Aí de você alguns. aí você simbolicamente, para dar uma resposta rápida à população, porque isso depõe mal, né, pô, imagina só, o governador primeiro um dos primeiros atos depois da posse foi, pô, botar lá um papelzinho na mão e os caras da torcida, os presidentes, né, das 4 torcidas É. organizadas lá do lado dele. Aí, pô, tem uma morte, né, no dia de um clássico de repercussão, que, olha, sou flamenguista, você sabe, mas desde que me entendo por gente que tem essas confusões na torcida do Flamengo e do Vasco. Parou durante um tempo porque, assim, o Vasco deu uma espremida aí na questão desportiva e tal, acho que o pessoal, se encolheu um pouco, mas é o tempo todo. Então, assim, eles têm mecanismo, eles têm como, pô, saber previamente, o cara tem todos os instrumentos à Tem, disposição. hoje você tem câmeras em todo, Não só os câmera, locais, o cara você pode tem detectar até pelas redes sociais nesses você grupos. tem a possibilidade de monitoramento através de redes sociais, e você tem o contato direto com as pessoas que organizam, para que você, possa fazer com que elas se juntem nos pontos de encontro e dali saiam escoltadas. Então você sai da Baixada Fluminense escoltada até um local onde está o restante da agremiação para ser ali, todo mundo, agrupado e levado sem, a possibilidade de encontro com o rival, entendeu? E assim, mas o que eu queria te perguntar, não é nem sobre a atividade policial, como ela deve ser executada, porque eu acho que isso aí está muito claro, né. Na verdade, a atividade policial, ela poderia sim, estabelecer essa caminhada a partir do local de moradia de cada um e ir agrupando aos poucos até levar o grupo para o estádio sem que um grupo se encontre com o outro. Mas o que eu estou querendo perguntar aqui é mais sobre a questão de como é abordada a forma de punição, a forma de regramento, porque para você punir, você primeiro tem que fazer uma regra, né? Você tem que fazer uma tipificação ali. Não há uma legislação tipificada para essas nuances especificamente, né. Em muitos casos Você faz por você analogias. bota o cara da torcida organizada ali, muitos deles dentro do não só o cara da torcida organizada, o desorganizado também, torcedor avulso também. Quando o cara vai para o estádio, tá com um copo, ou então quando o cara vai para o estádio e, pô, faz gestos racistas, por exemplo, ele, pô, as punições Não, um cara que faz um gesto racista, por exemplo, é um ato individual, não é um não, ato da sim, torcida, mas imagina você, se ele faz dentro da torcida, com a mas camisa da torcida, ele em pode ser punido, a torcida pode ser hoje, punida por com a causa dele. mudança do perfil do torcedor, e, pô, a gente acabou entrando no mérito do futebol, né, mas isso vai essas próprias pessoas já identificam o cara, entregam pra autoridade, eles ali mesmo, o próprio clube, dá toda a assistência possível para que seja Aconteceu no Ceará, né, para que seja punido, exatamente porque, assim, para que as punições elas não recaiam sobre as e entidades, nem né. nem o clube O também. clube não Porque o perca clube, às vezes, também é responsável por não, atos desses. O não, caso do Ceará foi, o clube inclusive. pô, o O clube clube foi que é responsabilizado. mandante do jogo O e clube, tal. por ser mandante, foi Sim, é responsabilizado. uma discussão bem ampla, assim, bem complexa, porque você envolve muitas nuances, mas você pode punir o cara administrativamente. Pô, afastando o cara, pô, meu irmão, tu não entra mais no estádio de forma Que eu acho organizada. que foi o que aconteceu com o cara do Ceará.
de forma organizada não entra mais, não entra com bandeira, não entra com material de instrumento musical e, enfim, até segunda ordem, é um ponto. Pô, a área criminal, geralmente costumam, né, pra fazer espuma, nas denúncias, botar a torcida organizada como organização criminosa. Foi feito agora. Tem lei própria para isso, mas, pô, assim, num julgamento, quando for a julgamento, se essa denúncia for recebida, certamente isso vai ser derrubado, porque os caras ali muitas vezes não estão no contexto de uma Não, de organização forma criminosa alguma. propriamente dita, né, são pessoas que, cara, entram em rixa ali, né, um clima multitudinário que a gente chama, várias pessoas contra várias pessoas, porque pessoas marcam, mas outras pelo meio do caminho aderem. Estão ali, meu, muito homem junto, calor do momento e tal. Então, assim, eles têm como ter a punição na esfera civil, na esfera criminal, na esfera administrativa. Eles não ficam imunes. E o Estatuto do Torcedor, ele abrange, todo o território nacional, tá? Tem mecanismos eficazes, as autoridades instituídas têm mecanismos para poder conter. E se você transportar isso para sei lá, uma partida de tênis, partida de tênis, geralmente, o pessoal é mais elegante, né, mais bem trajado e mais silencioso, isso e aquilo. Alguém lá enche a cara, no Rio Open desse da vida aí, Taca um copo no outro. e começa uma briga ali. A punição vai ser o quê? Vai ser o tenista que ele estava torcendo? Não, a punição ali é individual, né. E, assim, tô usando um exemplo bem esdrúxulo, né. A gente fala muito o tempo todo de punição, 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 mas não resolve nada. Resolve, assim, campanhas educativas, as pessoas entenderem que quando a gente está fora de casa, existem regras de civilidade que devem ser, respeitadas, que você aderiu, mesmo que você não queira, você aderiu. Os eventos esportivos, seja aquele BJJ Star lá em São Paulo, que o palco meu, seja um jogo de futebol que o palco meu, não deveria ser isso, porque as pessoas têm o direito de frequentar esses lugares e de usufruir daquele momento, aquilo ali é um entretenimento, né, faz parte do aspecto cultural do nosso país. E, assim, quem tiver que ser responsabilizado por algum dano, ser demandado por aquilo, né. Cabendo a cada um de nós, cabendo às pessoas fazerem bom uso das informações. E que cada um seja responsabilizado pelos seus atos na medida das suas proporções, né. Porque senão tu fica num espectro de marginalizar tudo, sabe. Pô, tu pega igual, o garoto aí esse de São Paulo lá que brigou, que saiu no palco com outros, os cara tinham um trash talk aí na internet, uma rivalidade desportiva, aí quando chegou lá aquilo transborda por provocação, aí tu fica: "Pô, a culpa foi do que começou a briga e tal, que perdeu a cabeça, perdeu o controle, isso, aquilo, outro, pá-pá-pá". Quando na verdade a coisa tomou uma proporção tão grande ali, que você via pessoas que estavam correndo o risco de serem esmagadas e tal. Então, o evento podia ter suportado ali uma indenização, né, em relação àquilo. O estádio, né, acho que foi um ginásio, uma casa de show, não sei, Acho que foi uma casa de show. que foi alugado, que foi locado para aquilo ali, pô, poderia até ter sido, pô, interditada, né, para que uma perícia fosse requerida, e com isso o cara acaba perdendo outros espetáculos que estão ali agendados É, previamente, deixa de funcionar, né. prejudicando. Então, assim, é uma cadeia, é uma sucessão de erros que podem, muitos deles, serem evitados, né, muitos podem serem evitados. A partir do momento que você tenta fazer a coisa da forma mais correta, assim, fica bom para o cara que quer levar a família, fica bom para o cara que quer ir sozinho, fica bom para o idoso, fica bom para o cara que precisa de acessibilidade, para todo mundo. Bom, é isso. Diogo, obrigado, cara. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Que seja o primeiro de muitos outros que a gente ainda pode vir a fazer, tá? Acho que dá pra galera entender um pouquinho aí, né? As comparações são esportes diferentes, mas sempre cabe fazer igual no outro, tá? Muito obrigado aí. A experiência de uma pessoa que trabalhou já em organização de eventos, né? Também frequento o jiu-jitsu desde sempre, embora a gente não falou só de jiu-jitsu hoje aqui, a gente falou de uma maneira geral do esporte. O programa fala sobre educação e saúde através do esporte, então hoje a gente tratou de um âmbito mais educacional aí, trazendo alguns esclarecimentos. Valeu? Paulo, te agradeço a oportunidade aí de bater esse papo, falar com o teu público. Como eu falei no começo, né? Nada que eu estou dizendo aqui é conclusivo. Acho que dá margem para a gente pensar, refletir, trazer informações. São exemplos do cotidiano,
mas que jogam luz, né, em coisas que a gente às vezes quer pensar pra gente. Fico feliz com essa iniciativa tua de estar trazendo pessoas comuns aqui que às vezes podem colaborar, contribuir, né, não digo formar opinião, mas informar e tá todo mundo Trazer sempre uma reflexão. acho que a gente tem que estar sempre abertos, né, a aprender, a ouvir, a não ficar só no nosso universo, porque assim, o mundo não é uma casca de nós, né, então é muito legal essa iniciativa, essa difusão de informação, esses convidados que você tem trazido. Vou tomar a liberdade aqui qual é a câmera que dá a mensagem final? Essa aqui Essa mesmo. aqui de pedir para o pessoal que estiver assistindo, para que clique no sininho, que dê like, para que o algoritmo possa funcionar da melhor forma possível, a mensagem do nosso amigo, reverbere. É sempre bom, tá? No mundo do esporte, ter gente falando, ter gente se entusiasmando como ele empreendendo. Tá bom, meu irmão? Valeu, cara. Obrigadão, Obrigado a cara. você.